E eu começo o programa de hoje com flagrantes. Atenção, bandidos continuam causando prejuízos aqui na nossa cidade. Câmeras registram furtos de fiações em imóveis aqui em Uberlândia. A Ellen Vilela tem as informações, infelizmente virou moda e tem causado inúmeros prejuízos. Não é mesmo, Ellen? Bom dia para você. Sim, Rafael, bom dia para você, bom dia a todos. Prejuízo aí que para cada pessoa pode ser superior a R$1.000, Rafael. O que esses criminosos fazem? Eles arrancam os fios do padrão de energia. Nós temos dois flagrantes. O primeiro deles é do Jardim América 2, que fica no setor norte de Uberlândia. Foi esta madrugada, por volta de 4h03 da manhã. Os criminosos, eles chegam, eles disfarçam, vão até uma casa e conseguem, esse padrão fica bem do lado da rua, eles conseguem, na maior facilidade, arrombar esse padrão, arrancar vários metros de fios e vão embora. Já o segundo furto, a segunda ação do criminoso foi no bairro Santa Mônica, numa obra, no setor leste da cidade, do outro lado. Foi no dia 19 de maio. O que aconteceu, Rafael? 8h30 da noite. O ladrão, ele vai olhando, vai disfarçando ali, consegue pular uma caçamba que dá acesso a essa obra. Ele sobe na caçamba, dá um pulo, na caçamba, pula e consegue entrar nesse terreno onde está sendo construído um condomínio. O que ele faz? Vai direto até os padrões desse prédio, são 12. E ele consegue arrebentar um deles ali e começa a tirar a fiação. Só não leva, sabe por quê, Rafael? Porque o coordenador da obra, o responsável, ele foi avisado ainda bem pelos vizinhos, que perceberam uma martelada, barulho de martelo, de algum tipo de ferramenta, por volta de 8h30. A obra para 5h30 da tarde, então eles ligaram para o responsável pela obra, que foi rapidamente lá. Quando ele chegou, ele deu de cara com o ladrão que fugiu pulando o muro. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista desse coordenador da obra aí que falou conosco. Os vizinhos me ligaram, porque escutou o barulho dele quebrando as caixas do padrão. Aí eu, como moro perto, em poucos minutos eu cheguei aqui e constatei que ele estava aqui dentro, chamei a polícia. E a polícia chegou, abriu o portão, aí ele correu, escalou um muro de 3 metros, saiu quebrando as telhas do vizinho e sumiu. Já, todos os detalhes sobre esse assunto aqui no nosso Balanço Geral. E o frio, hein, gente? Tá sentindo frio aí, meu amigo, minha amiga? E quando eu penso no frio, eu fico preocupado com os moradores em situação de rua. E o nosso repórter Túlio Amâncio descobriu uma iniciativa muito bacana para ajudar essas pessoas, não é mesmo, Túlio? Bom dia para você, meu amigo. Não tá fácil, né, esse frio, e a preocupação é grande em relação a esses moradores. Pois é, Rafa, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Pois é, nós vamos mostrar, Rafa, 2 iniciativas bem legais, viu? Agora, nesse momento, estou aqui no bairro Caseca, atrás de mim aqui, Avenida Rondon Pacheco. O termômetro está marcando 19 graus aqui. Tá até um solzinho quente, está agradável, mas o negócio está apertando mesmo durante a noite. O pessoal de casa deve estar percebendo, deve estar dormindo bem agasalhado, porque a noite está fazendo menos de 10 graus, viu? Nas últimas noites, essa foi a temperatura registrada aqui em Uberlândia, menos de 10 graus. Então está muito frio para quem tem em casa, para quem tem cobertor, para quem tem blusa de frio, imagina para quem mora na rua. Então, pensando nessas pessoas, Rafa, nós vamos mostrar hoje umas lojistas, umas mulheres aí que tem uma loja aqui em Uberlândia. Elas estão trabalhando no contingenciamento, da forma como a prefeitura determinou, mas nem por isso, nem por estarem passando por esse momento de aperto, elas esqueceram o próximo, não. Elas estão arrecadando agasalhos, cobertores, blusas de frio e estão fazendo essa doação para quem mora na rua, para quem não tem onde morar, na verdade, né? Isso aí para aquecer essas pessoas nessas noites frias. E também vamos conhecer, Rafa, a iniciativa de um grupo de voluntários que está preparando kits com alimentos para moradores de rua. Porque muitas pessoas têm a bela iniciativa de doar marmita, principalmente durante a noite. Aí esse grupo de voluntários, esse grupo pensou, mas e aí, o que essas pessoas vão comer nas outras horas do dia? Então eles estão preparando esses kits, já doaram, estão fazendo isso quase que diariamente. Nós vamos mostrar essas belas iniciativas para aquecer um pouco, né, os nossos corações,
hoje no Balanço Geral. Vamos ver um trechinho da entrevista agora, Rafa. A campanha chama Ainda Tem Gente Lá Fora, que a gente é muito privilegiado de poder ficar em casa, mas ainda tem gente que não pode. São pessoas que não tem um lugar, não tem uma coordenação, uma gerência para ficar de olho neles, para cuidar, para educar, para falar sobre o que está acontecendo, né? Sempre existiu muita doação, sempre existiu grupos que tinham a disponibilidade de levar muitas pessoas para ajudar. E com a pandemia e o isolamento social isso diminuiu muito, né? Hoje todo mundo se preocupa se vai ter comida amanhã ou não. E aí a gente parou para pensar que talvez dar só uma marmita para eles fosse pouco, porque talvez hoje a gente tivesse condição de levar comida. O grupo tivesse condição de fazer uma marmita, uma sopa, mas amanhã talvez eles não tenham doação suficiente para isso e eles poderiam não comer. E aí a nossa ideia foi montar kits com coisas não perecíveis ou que levem um tempo maior para perder, para que eles possam controlar e dosar aí, fazendo com que a comida dure mais. Doação que aquece o corpo e a alma. Matéria completa sobre esse assunto já aqui no Balanço. E você que me acompanha nas redes sociais, eu quero saber. Corre lá no Facebook do Balanço, compartilhe a nossa transmissão. E a minha pergunta é simples: o que você tem feito para ajudar o próximo nesse momento de pandemia? O que você tem feito? Qual a sua iniciativa em relação a isso? Você tem ajudado? Mande seu recado que eu quero saber, estou curioso. Participe com a gente aqui no nosso Balanço. Um acidente entre uma carreta e ônibus com trabalhadores rurais deixou pessoas feridas. Isso na MG 354. Elcio Fonseca tem as informações e detalhe, teve motorista que fugiu depois do acidente, né, Elcio? Bom dia para você. Oi, Rafael, bom dia a todos. Esse acidente foi entre Presidente Olegário e Patos de Minas, na MGC 354. O motorista da carreta, ele seguia em direção aqui a Patos de Minas, mas ao passar em uma curva da rodovia, perdeu o controle da direção, foi para a contramão e bateu na lateral do ônibus que transportava 22 trabalhadores rurais. 6 ficaram feridos, 6 trabalhadores rurais. Um em estado mais grave precisou ser trazido ao hospital regional aqui em Patos de Minas e ele continua internado, o estado de saúde dele é estável, felizmente. O motorista da carreta, ele fugiu do local do acidente mesmo, Rafael, depois, mas foi preso, felizmente, pela Polícia Militar Rodoviária, cerca de 20 quilômetros depois, chegando aqui a Patos de Minas. E, detalhe, ele estava embriagado. Foi feito o teste do bafômetro 2 vezes, confirmando que ele estava embriagado. E agora, além de responder à justiça por embriaguez ao volante, ele vai ter que responder também por omissão de socorro aos trabalhadores rurais, Rafael. Com toda certeza que é absurdo isso, embriagado, se envolve em acidente. Acidente com ônibus com trabalhadores rurais é extremamente preocupante, até porque você sabe muito bem que esse tipo de ônibus não tem toda a segurança, né, em relação aí aos ônibus convencionais que são utilizados para viajar aqui no nosso estado. E aí a preocupação, até porque tem gente que teve fratura exposta e fica aqui minha torcida pela recuperação dessas pessoas. Qualquer novidade, o meu amigo Elcio Fonseca traz os detalhes aqui no nosso programa. A Justiça Federal suspendeu o último decreto de reabertura do comércio de Uberaba. Além disso, as regras do decreto antigo devem ser cumpridas a partir de hoje. A Juliana Leal tem os detalhes ao vivo no nosso Balanço Geral. Juliana, boa tarde para você. Como é que está a situação agora aí na cidade de Uberaba, Ju? Oi, Rafa, boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Rafa, mais um capítulo para essa história aqui de Uberaba. A partir de agora, com a decisão do juiz Elcio Arruda e da 2ª Vara da Justiça Federal aqui de Uberaba, fica valendo o decreto que entrou em vigência no dia 17 de abril, foi prorrogado até o dia 24 de maio, no último domingo. Portanto, o decreto de segunda-feira que o prefeito publicou aí logo pela manhã na segunda-feira, não tem mais validade aqui em Uberaba e todas as modificações que vieram com esse decreto. As principais modificações, Rafa, foram a reabertura dos shoppings e galerias aqui da cidade e também a expansão, né, o funcionamento do comércio de rua, que antes era só de segunda a sexta, com esse decreto de segunda, que foi publicado segunda-feira, o comércio também poderia atender aos sábados. Portanto, todas essas alterações não têm mais validade com a decisão da Justiça Federal. Segundo o juiz Elcio Arruda, ele ordenou que o município não adote nenhuma nova medida de flexibilização até que cumpra o que já havia pedido no processo anterior, viu? Que é a testagem aí em massa da população,
e também o mapeamento dos casos de pessoas assintomáticas aqui de Uberaba, justamente para se ter uma projeção mais real da situação aqui da cidade nessa pandemia. Em caso de descumprimento, Rafa, o município vai ter que pagar uma multa diária de R$10 mil e enfrentar um processo por crime de desobediência. Além disso, o juiz também determinou que os boletins epidemiológicos, esses que a gente divulga aqui diariamente, que eles sejam modificados. A partir de agora, o juiz disse aí que eles devem apontar diariamente a localização geográfica de onde estão os casos positivos que estão sendo divulgados e também que o município divulgue a ocupação dos leitos de UTI na cidade de um modo geral e não somente dos leitos que estão sendo disponibilizados para o tratamento da Covid-19. O município tem 2 dias para fazer essa alteração, Rafael. Além disso, outro ponto da decisão aí é que os hospitais e laboratórios aqui da cidade devem apresentar em até 5 dias o número de internações e mortes por insuficiência respiratória que foram registrados aí desde o dia 1º de março, que foi quando começou de fato a pandemia aqui no Brasil, até agora, Rafa. Essa decisão o juiz justificou que é para mostrar como está a situação das subnotificações aqui na cidade, né? Já que a gente sabe que tem muita gente que como não estão sendo testadas, não entra aí para a estatística da Covid-19. Então, o juiz quer entender como estão essas subnotificações aqui em Uberaba. A Prefeitura de Uberaba se pronunciou por meio de nota, Rafael, e nessa nota a Prefeitura disse lamentar a decisão judicial. Defendeu que todas as medidas que estão sendo tomadas até agora estão sendo baseadas em estudos técnicos e também nos números da Covid-19 aqui em Uberaba, levando em consideração os casos positivos, suspeitos e também a ocupação hospitalar da cidade, que é considerada baixa. A nota também, Rafa, listou algumas consequências, algumas possíveis consequências que essa decisão da Justiça pode trazer, né, ao município. São elas aí: o relaxamento das medidas de controle ao coronavírus, o aumento no desemprego da cidade, o aumento da dificuldade financeira de empresários e trabalhadores, a ampliação da vulnerabilidade social e a sobrecarga maior no segmento de segurança pública. Isso aí está na nota, né, enviada pela Prefeitura. Portanto, a interpretação do município, Rafa, é de que essa decisão judicial seria um retrocesso ao combate ao coronavírus aqui na cidade, viu? A Prefeitura também disse nessa nota que já está analisando as medidas judiciais possíveis para reverter isso e confirmou, voltou aí a bater na tecla de que o decreto 5555, que foi o decreto que entrou em vigência aí na segunda-feira e foi suspenso por essa decisão, seria sim o melhor caminho a ser tomado nesse momento, Rafael. Agora, Juliana, tem um questionamento que está todo mundo fazendo, principalmente ontem, quando a gente falou sobre a reabertura dos shoppings e também a movimentação aí na cidade de Uberaba. Agora, se eles estão respondendo, dizendo que esses shoppings vão continuar funcionando, eles estarão descumprindo essa medida da Justiça. É isso mesmo? Exatamente, Rafa. Hoje eu conversei com os diretores, né, com os representantes dos 2 principais shoppings aqui da cidade. Eu estive em um deles e lá eu conversei com alguns lojistas que estavam abrindo as lojas de uma forma meio receosa ainda, porque eles não sabiam como seria, mas segundo esses lojistas, a conversa que eles tiveram aí com os representantes dos shoppings é que eles estavam inclinados a abrirem o shopping, sim, mesmo depois dessa decisão judicial. Já o shopping Uberaba, aqui da cidade, Rafa, um dos principais, do mais tradicional aqui de Uberaba, o shopping confirmou por meio de nota que vai reabrir, que vai manter as portas abertas, né, como já estava acontecendo desde segunda-feira, porque vai seguir as determinações da autoridade local, né, Rafa, no caso o prefeito de Uberaba, Paulo Pial, que, né, teria autorizado a reabertura dos shoppings na segunda-feira e, portanto, o shopping decide ir contra a decisão judicial e manter as portas abertas. Juliana Leal trazendo as informações, mas deixa eu fazer um alerta para todos os comerciantes. É decisão judicial. Decisão judicial você tem que respeitar. Cabe ao município entrar com uma ação requerendo aí a abertura novamente do comércio. Mas é uma decisão do juiz. O juiz decidiu. E se ele decidiu, por favor, tem que respeitar, porque senão vão sofrer sanções em relação a isso.
Já já, aqui no nosso Balanço Geral, a gente traz novas informações em relação a esse assunto aqui no nosso programa, viu? Olha, eu sempre falo aqui no nosso programa que você faz o programa junto comigo. Então, olha o que eu recebi agora há pouco no WhatsApp do Balanço. Mostra a imagem, pode pôr. Imagem que eu recebi no WhatsApp do Balanço Geral, 997-989900, para você que acompanha a nossa programação. Olha isso, meu. Olha esse chafariz aí, meu. Olha o que é isso. Túlio Amâncio tem as informações sobre isso. Ô Túlio, quanta água, hein, meu amigo? Rafa, você viu isso aí? Impressionou os moradores do bairro Tubalina, aqui na cidade de Uberlândia. Os amigos do Balanço Geral estão por toda a cidade e aí eles registraram e mandaram pra gente pelo WhatsApp do programa, Rafa. E ó, segundo os moradores, essa pressão d'água aí, ó, chegou a 10 metros de altura. Isso é no bairro Tubalina, na Avenida Dimas Machado, esquina com a rua Osmar Teixeira de Moraes. Os moradores ali da região ficaram preocupados com o desperdício da água, claro, entraram em contato com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, e eles reclamaram da demora, porque eles falaram que essa situação ficou por cerca de 6 horas, desse jeito, jorrando água, esguinchando água. Nós, claro, entramos em contato com o DEMAI e fomos informados que o problema foi resolvido, Rafa. Tá certo, o problema é resolvido, mas é muita água mesmo, hein? Muita água. Eu sempre falo aqui no Balanço que você faz o programa com a gente através das nossas redes sociais. Volta com o Túlio aqui, por favor. Você faz o programa no Facebook do Balanço, você participa, comenta com a gente. Ô Túlio, a gente estava comentando esses dias atrás na redação em relação a um público que acompanha sempre o nosso Balanço Geral e, infelizmente, são pessoas que têm um tipo de deficiência. E eu acabei de receber um comunicado aqui do Léo Diniz. Muito obrigado, Leon Diniz, né? Amigos do Balanço Geral, eu acho muito complicado, né, em relação ao jornalista, ao repórter estar de máscara. E quando eu tenho pessoas em casa que são mudas, surdas e têm o costume de ler os lábios, estão enfrentando dificuldade. E isso, gente, é uma recomendação que nós estamos tendo que tomar para proteger as pessoas que estão na rua. Eu, o apresentador, eu estou aqui com um grupo muito pequeno de pessoas, por isso que eu não estou utilizando máscara. Mas quem está no dia a dia, fora, correndo atrás das informações, precisa utilizar essa máscara, esse equipamento de proteção. Mas, meu amigo Túlio, é só acionar o Close Caption, né, Túlio? Ô, Rafa, pois é, tem televisão que tem o Close Caption, né? Só apertar e ajuda. Mas, realmente, ó, a gente fala, às vezes a máscara cai, a gente tem que ficar levantando, porque esse negócio não foi feito para conversar, não, né? Não tem jeito. Mas a Organização Mundial da Saúde recomenda, o Ministério da Saúde também recomenda que todos usem máscaras. Os repórteres, claro, que estão na rua, também tem que usar. É claro, isso aí é evidente, a ciência já mostrou que isso diminui o risco de infecção quando a pessoa está usando máscara e se ela for portadora do vírus também, ela não vai transmitir para outra pessoa não vai se infectar. Sabia, Rafa, que se eu estiver conversando com você e você estiver de máscara também, o risco de uma pessoa que tiver com o novo coronavírus infectar outra pessoa diminui para menos de 2%. Isso é estudo, já foi levantado, então mais do que nunca a máscara é importante. Por mais que ela fique caindo, a gente tem que tomar os devidos cuidados, levantar e falar da forma que der, porque agora a gente tem que usar máscara, a gente espera só que isso passe logo e volte tudo a normal, sem máscara, para facilitar também o entendimento para quem não consegue ouvir, né, Rafa? Exatamente, perfeito, Túlio. Você que tem alguém da família que tem esse tipo de deficiência, se tiver, por favor, aí no seu televisor o Close Caption, acione o Close Caption para a pessoa acompanhar a gente, tá bom? Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Patrícia Chagas, Anne Souza, Thaís Vieira, alô também Dani Ferreira, a informação não para. Armas, munições e carregadores foram apreendidos durante uma operação policial em Patos de Minas. Eu volto a conversar com o repórter ao vivo aqui na tela do Balanço Geral, Elcio Fonseca, que tem os detalhes sobre esse caso que aconteceu aí no Alto Paranaíba, né, Elcio? Sim, Rafael, a polícia recebeu denúncias de algumas pessoas dizendo que estavam sendo ameaçadas por um homem aqui na cidade, morador do bairro Caramuru. Daí policiais foram até a casa dele, ele não estava em casa, mas lá os policiais encontraram um fuzil, carregadores e munições de armas, além de uma porção de maconha. Tudo foi apreendido,
E agora a polícia segue atrás desse homem indicado aí pela população aqui da cidade. Rafael. Obrigado, Elcio. E olha só, notas falsas e maconha foram apreendidas na MGC 497. A Ellen Vilela tem as informações. E isso, gente, estava em um carro de aplicativo, de serviço de aplicativo, transporte de aplicativo, Ellen? Sim, Rafael, isso foi o que as pessoas que estavam nesse veículo contaram para a Polícia Militar, viu? A Polícia Militar Rodoviária fazia fiscalização na MGC 497 no município de Carneirinho, no Pontal do Triângulo Mineiro. Quando deu ordem de parada para o motorista do Ford Ka, ele parou o carro. Quando a polícia foi fazer a verificação, a abordagem de rotina, percebeu que todo mundo ficou muito nervoso. O motorista tinha uma mulher ao lado dele, uma adolescente e uma criança. Pois bem, Rafael, a polícia foi fazer uma busca mais minuciosa no veículo e também nos passageiros. E sabe o que a polícia encontrou? Droga e notas falsas. A mulher e a adolescente tinham no corpo escondidas 15 tabletes de maconha. Em outras 2 bolsas, a polícia encontrou mais 4 tabletes. E na bolsinha da criança, a polícia encontrou também mais maconha, totalizando em mais de 6 quilos da droga. Na bolsa da mulher, a polícia também apreendeu notas falsas de 100 e de 50 reais. A mulher contou à Polícia Militar Rodoviária que eles vinham do Mato Grosso do Sul com destino a Lavras, do sul de Minas, e receberiam pelo transporte da droga cerca de 5 mil reais. O motorista do aplicativo disse que não sabia de nada, que só foi pago para transportar as pessoas e ganharia por esse transporte R$ 2.500. Resumo da ópera aí, Rafael. Todo mundo foi parar na delegacia, os adultos, os maiores de idade, o homem e a mulher foram aí, vão responder por tráfico de drogas. A adolescente e a criança teve a ocorrência dos dois aí, que foi acompanhada pelo Conselho Tutelar. É com você. Obrigado, Ellen, pelos detalhes aqui no Balanço Geral. Agora todo mundo vai ter que dar explicações em relação a esse crime, né? Inclusive o motorista. Um homem foi preso por tráfico de drogas lá na cidade de Uberaba. Ele ainda tentou fugir da polícia, mas acabou sendo detido. Não deu pra ele, né, Juliana? Deu certo não, Rafa. Ele tentou até pular muro aí para fugir da polícia, mas acabou sendo capturado pelos militares. Tudo isso começou, Rafa, com um policial que estava de folga no dia e avistou aí um homem entregando um pacote suspeito a outra pessoa. Como ele suspeitou dessa atitude, mesmo de folga, ele seguiu esse homem aí que estava entregando a droga para saber onde ele estava indo. O homem parou com a moto em um bar da cidade e foi quando o policial acionou a equipe da Polícia Militar aí para ajudá-lo nessa ocorrência. A polícia foi até o local. E lá, quando o jovem percebeu que seria abordado, ele fugiu, né? Tentou fugir da polícia, pulou alguns muros e descartou 6 tabletes de maconha durante a fuga, Rafa. Mas não adiantou, ele acabou sendo capturado. Com ele, os militares apreenderam um celular, que ele também tentou quebrar, chegou a quebrar esse celular antes de ser preso, para evitar novas provas, e também cerca de R$ 320. Já na casa dele, a polícia encontrou mais 4 tabletes de maconha embaixo da cama, Rafael. O suspeito foi atendido, né, já que ele ficou ferido durante a fuga e depois foi preso, Rafael. Obrigado, Juliana, pelas informações. Que bom que ele foi preso. Agora ainda a gente continua falando sobre a saúde. A gente falou agora há pouco sobre a dengue. Agora vamos falar sobre o novo coronavírus, a Covid-19. Vamos trazer os números que são divulgados sempre pelas Secretarias Municipais de Saúde e também pela Secretaria do Estado. Começando aqui pela cidade de Uberlândia com a repórter Ellen Vilela. Rafael, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, são 759 casos confirmados do novo coronavírus em Uberlândia. São mais 35 em relação ao último boletim epidemiológico divulgado. Mortes não teve variação, infelizmente, 16 pessoas perderam a vida. Internações, 54. Na UTI, 21. Enfermaria, 33. Hoje, Rafael, a quantidade de leitos disponíveis é de 11. Tem 82% de ocupação na rede pública de Uberlândia. É com você, Rafael. Obrigado, Ellen Vilela. E de Uberlândia, vamos à cidade de Uberaba conversar com a repórter Juliana Leal, que também tem os números pra gente aí da cidade, né, Ju? Rafa, de acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Uberaba, aqui na cidade são
são 165 casos positivos para o novo coronavírus, viu? A taxa de ocupação de leitos para a doença aqui na cidade é de 18% na UTI e 14% na enfermaria. Até o momento, são 6 mortes confirmadas pela doença e nenhuma sendo investigada. O total aí de casos suspeitos não testados é de 1.063. 115 aguardam resultado e 1.611 testaram negativo. 103 pacientes são considerados curados da Covid-19 aqui em Uberaba. Rafael. Obrigado, Juliana. Da Juliana, vamos conversar agora com o repórter Elcio Fonseca, que tem os dados de outras cidades da nossa região em relação à Covid-19. Elcio. Sim, Rafael, vamos lá, começando aqui por Patos de Minas. São 38 casos confirmados, 2 novos casos de ontem para hoje. 7 pessoas estão internadas, 6 em leitos de enfermaria e 1 em leito de UTI. 12 pessoas estão se recuperando em casa mesmo e uma morte confirmada até o momento. 18 pessoas já estão curadas da Covid-19 aqui em Patos de Minas. Vamos agora a Patrocínio. São 381 casos suspeitos notificados, 23 casos confirmados, 21 pessoas já estão curadas, 355 casos já foram descartados e Patrocínio continua também com apenas 1 morte confirmada pela doença. Agora, Araxá. Em Araxá são 2 mortes confirmadas pela Covid-19, 230 casos suspeitos notificados, 79 casos confirmados, 18 pessoas já estão curadas, 59 seguem em acompanhamento. 7 casos suspeitos ainda aguardam resultados de exames e 144 casos já foram descartados em Araxá. Passando agora a Ituiutaba, são 552 casos suspeitos notificados, desses apenas 114 foram testados, 96 deram negativo e 17 positivos. Desses 17 casos confirmados, 6 pessoas já estão curadas, as outras estão se recuperando em casa mesmo. E além disso, Ituiutaba também tem apenas 1 morte confirmada pela Covid-19. Rafael. Obrigado, Elcio. Os números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde não param de subir. O Túlio Amâncio tem os detalhes e também fecha o nosso giro com esses dados, né, Túlio? Ô, Rafa, ontem a gente noticiava aqui no Balanço Geral que o número de casos de Covid-19 em Minas passava dos 7.500, né? Hoje, esse número já passa dos 8.000, são 8.011 casos de Covid-19, segundo a Secretaria de Saúde de Estado, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. São 495 casos registrados em 24 horas, Rafa. São 240 mortes, 240 pessoas morreram por Covid-19 aqui em Minas e 3.865 pessoas já foram curadas da doença. Rafa? E fica aqui meu respeito, a minha solidariedade aos familiares em relação a essas vítimas dessa triste doença aqui no nosso estado. Obrigado, Túlio. A Justiça acatou o pedido feito pelo Ministério Público e arquivou o pedido para que a abertura do comércio em Uberlândia fosse suspensa. A Ellen Vilela tem os detalhes. Ellen. Rafael, a decisão é do juiz Roilson Gomes Garcia. Ele negou o pedido dos partidos PSOL e também PT, que queriam suspender o decreto da Prefeitura para abrir o comércio em regime de escalonamento. O juiz acatou o pedido feito pelo Ministério Público de arquivar a solicitação dos partidos. Na semana passada, os promotores apontaram que não é de competência dos partidos políticos fazer solicitações com abrangência coletiva para toda a população, mesmo porque o partido representa apenas os filiados da legenda e tem interesses particulares. A promotoria também apontou que as regras de flexibilização do comércio foram definidas pelo comitê criado em Uberlândia para enfrentar a Covid-19. E ainda que neste comitê existem médicos experientes que avaliam as medidas e calculam os riscos. Também foram estabelecidas responsabilidades legais aos comerciantes em caso de descumprimento das regras de segurança.
É com você, Rafael. Obrigado, Ellen, pelos detalhes em relação a isso. E olha, em Lagoa Formosa, atenção meus amigos de Lagoa Formosa, grande abraço a todos vocês. Estão sendo instaladas barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade. A medida é para evitar a Covid-19. O Elcio Fonseca está ao vivo, tem as informações em relação a essas barreiras. A gente já mostrou uma outra cidade aqui da nossa região que também adotou esse tipo de procedimento de proteção. Agora, Lagoa Formosa também tomando esse cuidado, né, Elcio? Verdade, Rafael. São 3 barreiras lá em Lagoa Formosa, nas principais entradas da cidade. Lagoa Formosa está pertinho aqui de Patos de Minas, aproximadamente 20 quilômetros. E os profissionais da saúde do município já estão trabalhando nessas 3 barreiras sanitárias. Eles estão aferindo a temperatura de todos que passam pelas barreiras, também fazendo perguntas sobre o estado de saúde de cada uma, de todas essas pessoas, e ainda distribuindo máscaras para quem não tem, viu, Rafael? Se alguma pessoa dessas que passarem pelas barreiras estiver com algum sintoma da Covid-19, será imediatamente encaminhada a uma unidade de saúde ali de Lagoa Formosa. Segundo a Secretaria de Saúde do município, essa medida é, claro, como você já disse aí também, para evitar a disseminação do coronavírus, Rafael. Lá já tem um caso confirmado da doença, viu? Exatamente. Obrigado, Elcio, pelos detalhes. Então, todo cuidado é pouco e, por favor, respeite essa iniciativa por parte da Secretaria de Saúde do município. Atenção, a partir de hoje, a gasolina e o diesel terão novos preços. Atenção, a Petrobras anunciou reajuste para os 2 combustíveis. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um giro. Vamos girar informação para falar sobre esse assunto. Eu começo conversando com o repórter Túlia Manso e eu quero saber, preço já subiu aqui na cidade de Uberlândia, Túlia? Rafa, não, ainda não. Até o combustível chegar nos veículos, tem um caminho que ele faz, né? O combustível, ele sai da refinaria, vai para a distribuidora e chega nos postos. A gente que roda a cidade o dia inteiro fazendo reportagem, a gente consegue ver os preços nesses postos. E hoje eu encontrei a gasolina de R$ 3,79 a R$ 3,99, que é esse posto aqui na Avenida Rondon Pacheco. Eu estava trocando uma ideia com os frentistas ali e eles me disseram que está a gasolina nesse valor há uma semana já, mais ou menos. Mas ainda não chegou a ordem de aumento aqui, Rafa. Esse anúncio, né, do aumento no preço do litro do diesel de 7% e da gasolina de 5% foi anunciado pela Petrobras ontem e já está valendo hoje. O aumento de 7% representa 10 centavos por litro. O preço médio do diesel da Petrobras para as distribuidoras passará a ser de R$ 1,51. O aumento de 5% da gasolina representa 6 centavos por litro. Isso quer dizer que o preço médio da gasolina na distribuidora vai ser de R$ 1,32. Mas eu te falo um negócio, Rafa, não subiu não, ainda não, deve subir porque os empresários eles não vão querer absorver esse aumento, né? Claro, pelo menos é o que tende a acontecer, mas o que me impressionou, Rafa, foi esse paradão. A gente está aqui já esperando um tempo para entrar ao vivo e deu para contar nos dedos de uma mão os carros que entraram, viu, Rafa? É verdade, isso prova também o que a economia vem sofrendo por causa dessa pandemia. Então atenção, hein, gente? Você que não abasteceu, corre, vai, abastece hoje, que o preço vai mudar, vai subir. Dá licença, Túlio, deixa eu ir para Uberaba conversar com a nossa querida Juliana Leal para trazer as informações e eu quero saber como é que está o preço dos combustíveis aí, hein, Ju? Como é que está a situação? Rafa, quem deixou para encher o tanque essa semana aqui em Uberaba acabou sendo pego de surpresa aí com o aumento do combustível, da gasolina e do etanol, que teve sim um aumento considerável da semana passada para essa semana. Eu, inclusive, Rafa, flagrei aí um funcionário de um posto trocando, né, o painel de preços de um dos postos aqui da cidade, porque, segundo eles, o que está acontecendo também não foi só o aumento desses preços, mas está tendo uma inconsistência aí desde segunda-feira. Tem dia que aumenta um pouquinho e hoje, pelo menos nesse posto, o preço diminuiu, viu? Esse funcionário aí que eu filmei, ele estava diminuindo o valor da gasolina, por exemplo, de R$ 4,27 para R$ 4,19 agora. E o etanol, que estava R$ 2,77, foi para R$ 2,69. Até ontem, a funcionária do posto me contou que ontem
no caso a mudança foi realmente para o aumento, aumentou o preço do combustível, mas hoje deu uma baixada leve, né, Rafa? Esse aumento já era previsto depois do anúncio aí da Petrobras de que, né, seria repassado às distribuidoras o aumento de 12% no preço da gasolina. E, de fato, esse aumento chegou hoje, chegou essa semana, aliás, aos postos de combustíveis aqui da cidade. O que é uma boa notícia, não é uma boa notícia para o motorista, mas é uma boa notícia para os donos dos postos, Rafa, porque, segundo eles vêm enfrentando aí alguns meses que o movimento, né, de motoristas, o movimento de carros realmente caiu na cidade devido à pandemia. E agora, com essa retomada aí da economia, do comércio aqui, de parte do comércio aberto em Uberaba, eles acreditam que a partir de agora eles vão poder, de fato, voltar aos poucos a retomar os lucros, né, nos postos de combustíveis. Mas para você que é motorista, fique atento aos preços. Eu fiz uma ronda aí na cidade entre os postos e o preço da gasolina está variando aí o litro de R$ 4,15 a R$ 4,30 e o etanol varia aí de R$ 2,70 a R$ 2,80. Rafa, e a gente sabe que na hora de encher o tanque, cada centavinho conta, né? É verdade, R$ 4,19. Agora é assim, né, gente? Eles sobem 30 centavos e baixam 10. Desse jeito. Juliana, obrigado pelas informações direto de Uberaba. Vamos a Patos de Minas, Elcio Fonseca. E aí, no Alto Paranaíba? Aqui em Uberlândia, R$ 3,99 nós encontramos. Lá em Uberaba, R$ 4,19. E aí, em Patos de Minas, como é que tá o preço? Tá pior, viu, Rafael? E o aumento já chegou às bombas aqui, viu? Por exemplo, nesse posto de combustíveis aqui no bairro Rosário, olha só, a gasolina tá custando R$ 4,28, estava R$ 4,18, agora passou para R$ 4,28, portanto 10 centavos de aumento no litro. E o diesel estava R$ 2,99, agora está R$ 3,04, aumento de 5 centavos no litro do diesel. O etanol permanece com o mesmo preço, pelo menos. Mas, então, aumento já nas bombas aqui em Patos de Minas, viu, Rafael? Tanto na gasolina quanto no diesel. Ei, rapaz, R$ 4,29, R$ 4,28, que é isso? Obrigado, Elcio, pelas informações. Grande abraço a toda a população de Patos de Minas, que também acompanha sempre aqui o nosso Balão Geral. Então, você que precisa abastecer, por exemplo, aqui na cidade de Uberlândia, tá com meio tanque, quer completar, aproveita hoje que o preço vai mudar, viu? O preço vai mudar, tá bom? Já tô te avisando.